Livro ontem, a entrevista com o diabo, e nesse livro é uma série de perguntas para o diabo de quais são as ferramentas que ele usa para poder aprisionar a vida das pessoas. E o autor faz as perguntas e o diabo, no figurado, se é na figura homem, se é na figura espiritual. Fato é que há uma série de perguntas e uma série de respostas. E aí o autor faz a pergunta: qual é a principal arma que você usa contra as pessoas para poder fazer aquilo que você quer? E a principal arma que ele fala é o quê? Eu uso o medo das pessoas de não prosperarem, da pobreza. Eu uso o medo das pessoas de não achar uma pessoa certa para se relacionar, não ter um bom trabalho, não ter uma vida digna, não conseguir honrar seus compromissos. Então, quando você ativa os medos, naturalmente você consegue paralisar a vida da pessoa. Então o diabo, ele usa como principal ferramenta na vida das pessoas o medo, e ele vem paralisando. Isso é num livro, e eu tenho um embasamento sobre a minha vida. Durante um bom tempo da minha vida, o medo ele foi dominante sobre a minha vida. Eu passei pelo processo de suicídio em 2018, onde eu venci esse espírito de morte dentro de mim. E naquele momento eu passava por grandes medos. E os medos eram não prover o suficiente para minha família, não ser um pai referência para minhas filhas, não prover a necessidade necessária para minha empresa, não ser um bom gestor. Então assim, aquilo ali foi tomando conta de mim e eu conseguia olhar somente para o medo. Eu conseguia olhar somente para o problema e não conseguia olhar para a solução. Até que chegou um momento que, dentro daquela grande batalha espiritual que eu vivia, eu consegui gritar socorro de dentro para fora. E eu não sei você, mas a relação de você gritar socorro espiritualmente, ela é tão assustadora e a impressão que dá é que alguém segura na sua garganta, e esse ossinho da garganta aqui, ele trava e você não consegue nem mexer. Você grita espiritualmente por dentro, mas você não consegue nem mexer a garganta. Algumas pessoas vão entender o que é essa situação, porque essa é uma armadilha o ser espiritual usa ali, esse sufocamento na nossa alma, para a gente não ter voz para gritar socorro. Porque quando a gente entende que a gente precisa de socorro, a gente recorre geralmente a Deus. E Deus, ele está ali o tempo todo presente para a gente. Ele está o tempo todo ali à nossa disposição. Só que ele precisa que nós demos legalidade para ele atuar na nossa vida, para ele fazer, operar com renovo em nós, com uma luz, com uma oportunidade, com uma força. Então assim, ele interage em nós, mas nós temos que dar legalidade. O que é dar legalidade? É dar espaço, dar abertura para Deus entrar. Sendo isso, você dando espaço para Deus entrar, começa-se uma batalha espiritual ali entre os espíritos de Deus e os espíritos do inimigo, né? Do diabo. E quem passa pelo processo de tirar a sua própria vida ou de pensar em suicídio, as pessoas comuns não entendem. Por quê? Porque elas não passaram pela experiência. Então assim, quem passou pela experiência entende o sufocamento na alma, a paralisia emocional, aprisionamento dos medos e assim vai. E porque a pessoa, ela não quer tirar a sua vida, até porque ela não sabe a dor que isso vai gerar nela, suportar essa dor. Ela não sabe o que está por vir. Ela entende que é um alívio. Ela não quer tirar a sua vida. Ela quer tirar a dor. A dor de não lidar com as suas próprias emoções, a dor de não conseguir tirar o medo, a dor de não conseguir vencer as barreiras, as dificuldades. Então é sobre isso que o diabo vem atuando na vida das pessoas. Nós estamos num momento, no século, que mais se fala sobre depressão, mais se fala sobre suicídio, mais se fala sobre pessoas se separando, mais se fala sobre pessoas desistindo dos seus projetos, dos seus sonhos. Por quê? Porque são aprisionadas pelo medo. E essa é a principal arma que o diabo usa contra as pessoas. Ou seja, quando ele ativa o medo dentro da pessoa, a pessoa não consegue romper. E cara, é muito louco, porque você tem que se atentar a essas coisas
e lutar contra elas. Surgiu qualquer possibilidade de aquilo ali aprisionar você, lute contra esse espírito. Aí você fala pra mim, porra, você tá falando isso porque você é cristão, você tem uma conexão com Cristo e tal, beleza. Cara, não é a questão de conexão com Cristo, é a questão de conexão consigo mesmo e olhar pra, cara, o que eu preciso pra eu não ter esses pensamentos ao meu respeito. Você precisa conectar com algum tipo de energia positiva, porque a negativa não vai te ajudar, ela vai só piorar o quadro. Então, entenda onde você vai encontrar força, seja no seu Deus, seja no passear num parque, ler um bom livro, acessar um podcast de conteúdo de aprendizado, de psicologia, que seja. Mas, cara, vai buscar alguma informação para você aprender a gerir você. E todas essas coisas vão começar a fazer sentido. Aí, assim, o que aconteceu comigo lá no processo de suicídio? Quando eu comecei a gritar socorro, acendeu-se uma luz dentro de mim. Opa, essa não é uma verdade sobre mim, ela é uma mentira de Satanás sobre a minha vida. Ele está querendo ceifar a minha vida e está usando minhas próprias emoções para usar contra mim mesmo. Ou seja, ele não tem atitude, ele não tem o poder de vir contra você expressivamente, direto. Ele não vai tirar a sua vida, ele vai te dar sentimentos, emoções para que você vá lá e você mesmo haja contra você. Olha que loucura, cara. Só que na contramão de tudo isso, Cristo é a mesma coisa. Cristo, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar condições emocionais positivas para você sair daquele sufocamento, para você sair daquele estado de morte. Então nós temos que buscar sempre as coisas boas, as coisas do alto, para que a gente mantenha sempre ativado. Pô, um bom projeto, uma empresa que está ali nos seus sonhos, o medo de iniciar o CNPJ ali. Cara, vai. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sigo, que me seguem, e amigos, clientes, falo, cara, vai. No caminho, você já começou a andar, você já está em ação, no caminho você ajusta. E aí, assim, o próprio caminho vai te dando a direção do que você precisa lapidar. E aí você lapida para a direita, lapida para a esquerda, faz um buraco. Não interessa o que você vai fazer, mas interessa que você está no caminho de avanço, olhando para frente, não olhando para trás. O passado na nossa vida, ele tem que ser somente para referência daquilo que nós precisamos mudar no futuro. Porque o presente é o que a gente tem, é o agora. Agora, o futuro é o que a gente vai construir, cara. Então, se a gente usar o presente de maneira sábia e construir ele, a gente vai ter sabedoria para lidar com os desafios que vai vir daqui em diante. Então é isso daí, eu queria falar sobre essa questão do medo, do aprisionamento que o diabo usa na nossa mente para trazer paralisia na nossa vida. Ele vai trazer paralisia na sua mente, na sua empresa, na sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com amigos, no seu relacionamento na sociedade onde você está, no seu relacionamento com seus amigos no trabalho, e você vai se ver sozinho. Então precisa romper esse ciclo de nulidade e seguir uma direção onde você vai entender que tudo que você pensa, tudo que você faz é no avanço, no projeto da ação para o futuro. E aí, fazendo todas essas coisas, você vai tendo clareza dia após dia. E não cesse de buscar conhecimento. Não cesse. Busque aonde for. Livro, podcast, audiobook. Cara, vai. Agora, uma dica. Eu estudo muito sobre o mercado empreendedor, ou seja, o mundo capitalista. E é unânime sobre todos os grandes players do mercado, os grandes líderes do mercado, é unânime o seguinte: fuja das distrações que não vai agregar nada na sua vida. Fuja daquelas pessoas que são vitimizadores, fuja daquelas pessoas que têm baixa energia, que não se permitem ser confrontadas e mudar minimamente 1 segundo do seu dia, do seu tempo, a favor daquilo que é prospecção. Ou seja, escolha o ambiente que você quer estar. Identifica onde você vai ser o ambiente que você vai estar, que você não vai ser a pessoa mais inteligente daquele ambiente.
que você vai buscar conteúdo e vai se capacitar de novas experiências, agregar novas experiências, absorver novas experiências. Não seja o sábio numa mesa, mas esteja na mesa dos sábios. Essa é a grande chave. Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido claro essa questão sobre o medo e aprisionamento do medo. Essa é uma principal arma do diabo contra a vida das pessoas no mundo, mundialmente falando. E Deus está aí, cara, disponível para que você lute contra essas coisas. Eu sou testemunho vivo dessa virada de chave contra os medos. E hoje eu não me permito me aprisionar nos medos. Os medos, eles vêm, só que eu controlo eles e excluo eles da minha vida. Então, assim, ordem e decência, ou seja, todas as coisas são listas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Então, assim, tem coisas que vai te aprisionar, em coisas que você não tem tanto embasamento, que você não tem tanta estrutura para lidar contra. Um exemplo claro é o quê? Sexualidade. Eu venho de um ambiente, na minha adolescência, de gogo boy, meus amigos eram todos esses amigos de balada, onde eu fui consumado naquilo ali, aprendi o que era sexualidade. E eu aprendi da pior forma possível, cara. Da pior forma possível o que era sexualidade. Então você precisa se reconstruir, você precisa se refazer, e você tem que entender os caminhos, os processos para você se refazer, para você eliminar aquilo que, cara, não é saudável. Não é saudável. Muitas das pessoas ficam, mas eu vou pegar aquela mina, eu vou pegar aquele cara, que isso aqui e tal, achando que aquilo é o caminho. O caminho não é esse, cara. Você vai depositar em uma terceira pessoa as suas frustrações, as suas emoções não canalizadas. E você vai achar que essa é a solução. Uma prova clara sobre isso é o seguinte: você está perdido emocionalmente, você não sabe qual direção vai, você acha que você não vai conseguir ninguém, e você começa a fazer o quê? Você começa a dar oi para todo mundo, a cumprimentar todo mundo com intenção. Aí você vai se conectando, você pega um aqui, pega um ali e tal, você vai criando esse ambiente. Até que você cai na profunda tristeza de si mesmo, que você vê que aquilo tudo não está te preenchendo. E quando você vê que tudo isso não está te preenchendo, você entra num vazio. E quando você entra nesse vazio, mais uma arma do inimigo contra a mente, contra você. Você deu espaço, deu legalidade para que ele haja na tua vida negativamente. Então, pode ser a sexualidade? Pode. Pode ser uma amizade? Pode ser um trabalho? Pode ser qualquer coisa. Desde que você use isso como algo para preenchimento do ego, algo para preenchimento do seu ego inflado, né? Das suas emoções. Então é isso, cara. Deus abençoe a todos. Espero que tenha tido sentido para vocês. Se fez sentido, compartilha isso para quem faz sentido também. Comenta aí, dá um joinha. Esse canal ele tá criado aí para trazer conteúdo para vocês, trazer um pouco de embasamento sobre o quão é complexo, né, viver nesses dias de hoje. A gente tenta ser o mais assertivo possível, mas a gente é falho. A gente tem que enxergar quais são as nossas limitações, onde estão as nossas falhas. Então eu acredito que quando a gente se junta com pessoas do bem, quando a gente se junta com pessoas que venceram, que estão no processo, no caminho, sabe, da reconstrução, a gente une propósitos, sentido para as coisas e o sentido para viver nessa vida. Deus abençoe a todos.